pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo nesses horários. A gente está muito feliz de estar começando o primeiro módulo, a primeira aula da nossa escola bíblica. Como vocês já sabem, a gente tem lutado muito para conseguir implantar a escola bíblica aos domingos e finalmente vamos conseguir. Essa turma é a primeira turma, é a base forte, é a turma que a gente escolheu gravar as aulas para passar para vocês. A gente acha que a base forte é fundamental para que a gente, como igreja, tenha o sustentáculo para poder aprender mais sobre as doutrinas. É muito importante que a gente se debruce sobre aquilo que a Bíblia quer dizer para a gente. Não adianta a gente vir a culto, a gente orar, a gente estar na igreja, se a gente não sabe aquilo que Deus tem para a gente. Então, os princípios básicos da fé cristã precisam ser conhecidos por nós. E é isso que a gente quer fazer nessa turma. A gente quer começar, antes de dar aula, de orar, pedir para Deus possa abençoar esse momento. Você que está aí com a gente online, você que está aí assistindo, ora também nesse momento, a fim de que a gente possa aprender um pouco mais, que o Espírito Santo possa conduzir esse momento para a gente. Vamos junto. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, por essa aula. Obrigado pela sua oportunidade de poder ter essa tecnologia ao nosso favor. Que a gente possa, nesse momento, se concentrar, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, através dessa aula, que a gente possa entender aquilo que a gente está estudando, a fim de que a gente possa crescer como um cristão e melhorar a nossa vida. É o que eu te peço, abençoa o meu irmão que está ouvindo, minha irmã, que ele possa ter o máximo proveito desse momento, em nome de Jesus. Amém. Gente, a ideia dessa aula não é ser uma aula como a aula presencial. A aula presencial é uma aula que é mais extensa, uma aula que tem perguntas e respostas, uma aula que a gente tem uma interlocução, uma conversa muito maior. A ideia é passar para vocês os tópicos básicos daquilo que a gente está estudando. Em primeiro lugar, a gente está falando uma base forte da utilização do livro do Wayne Grudem. É esse aqui. Depois a gente pode mandar o link para vocês. Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã. 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Se você não tem, vai lá na Amazon, rapidinho, você clica lá e você encontra. E esse livro traz para a gente 20 perguntas. 20 perguntas essenciais da fé cristã. 20 perguntas que a gente precisa saber, a fim de que a gente possa crescer como cristão. Então eu te incentivo, você que não tem esse material, você está assistindo, se propõe a assistir essa aula, que você compre, que você adquira. Vai ser importante para você. E é fácil, tá? Fácil, o preço está acessível, pelo que eu vi, eu não lembro, acho que era 20 e poucos reais. Dá para comprar. Você economiza aí um lanchinho aí, aqui no Quem Diria, e você resolve. Então, assim, a gente começa a primeira aula com a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? E a pergunta que você pode estar se fazendo, que pergunta ridícula, o que é a Bíblia? A Bíblia é aquilo que Deus escreveu. E é importante que a gente comece desse ponto. É o ponto de partida. A gente conhece Deus pelo que Ele se revelou a nós. A gente precisa entender aquilo que Deus fala para a gente através da fonte. E a fonte é a Bíblia. A Bíblia é aquela que traz para a gente as palavras do próprio Deus. É aquela que mostra e aponta para a gente o caminho do Senhor. Sem a revelação bíblica, a gente não conhece a vontade específica de Deus para a nossa vida. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que, obviamente, pela revelação geral, pelo aquilo que se apresenta, a gente consegue conhecer Deus. Mas a vontade salvífica, aquilo que Deus quer mostrar para a gente, aquilo que Deus quer que a gente saiba, está na palavra dele. E a palavra dele é a fonte para que a gente comece a conhecer mais de Deus, comece a conhecer mais daquilo que Deus tem para a gente, comece a conhecer das nossas condutas, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa entender e como que a gente precisa viver. Muito importante, antes da gente começar, a gente pensar em algumas definições que a gente ouviu historicamente sobre a Bíblia. A gente tem uma frase que eu não gosto muito, na verdade eu discordo dela, mas eu acho que faz sentido a gente pensar um pouco para ver por que ela é errada, que a Bíblia é um manual do fabricante. Não sei se você já ouviu falar disso. A Bíblia como sendo o manual do fabricante. E o cara, quando diz isso foi historicamente na última geração usado muito, que era uma geração muito preocupada com o mercado, era meio mercadológica, meio mercantilista, industrialista. Não sei se existe essa palavra, mas industrial, na verdade. A gente tem um Deus que é o fabricante. É um Deus que fabrica o ser humano e para dizer para ele como ele deve viver, ele faz um manual, e esse manual é a Bíblia. No entanto, se a gente começar a analisar essa definição e trazer para a realidade, a gente vê que, na verdade, ela não é prática, pelo contrário, ela é uma definição ruim. Primeiro que nós não somos um produto. Nós não fomos fabricados por Deus no sentido de que, se somos um produto, deveríamos ser consumidos. Deus não pegou em sério o ser humano e colocou numa máquina e foi saindo todo mundo lá, botou a massa e todo mundo foi saindo igual, da mesma forma.
nós temos sentimentos, nós somos diferentes, nós temos nossas questões, nós somos totalmente estimulados por aquilo que a gente vê, nós não somos máquinas. Então é importante a gente entender que nós não somos um produto. Em segundo lugar, Deus não é um fabricante. Deus ele não pega a gente como caixa, encaixota a gente e do outro lado sai um ser humano. Deus ele forma a gente. Se a gente vai lá em Gênesis 2, a gente vê que a gente foi formado por Deus. E formação diz de algo que é moldado, algo que é criteriosamente e cuidadosamente feito, algo que é de maneira especial feita por Deus. Então quando a gente fala que a gente não é um produto e que Deus não é um fabricante, isso é muito importante a gente entender, porque se a gente tira da nossa vida, da nossa perspectiva, algo mecanizado, algo automatizado. Deus não é o fabricante, nós não somos o manual e a nossa vida não está aqui para a gente ser consumido. A gente está aqui nessa vida para desfrutar daquilo que Deus fez para a gente. Então quando a gente fala de uma definição de que a Bíblia é um manual do fabricante, é uma definição ruim. E por que ruim? Não só por esses critérios que eu disse. É ruim porque ela dá uma ideia para a gente de que se a gente pegar a Bíblia e colocar em prática talvez aquilo que ela diz, a gente vai poder atingir muitas coisas. E daí você vê, com certeza você já viu, várias pregações que falam para você 5 pontos para isso, 5 passos para aquilo, 5 chaves para aquilo outro. São modos de tornar a Bíblia utilitária, utilitarismo. Então a gente usa a Bíblia para alcançar alguma coisa. E a verdade é que a Bíblia não é isso. A Bíblia não é um manual onde a gente pega e vê o que a gente acha que deve fazer e a gente cumpre aqueles passos e a gente vai atingir o resultado. A Bíblia também ela não é um manual, porque o manual fala mais do produto do que de quem criou o produto. A gente, que seria o produto nessa definição, a Bíblia fala muito mais de Deus do que da gente. A Bíblia é a revelação de quem Deus é, dos grandes feitos dele na história e de como ele salvou a gente grandiosamente. A gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus se revelando ao ser humano. Então essa definição, como algumas outras, elas deixam muito a desejar, na verdade, elas são descartáveis para a gente. O que a gente precisa entender sobre a Bíblia é que ela tem algumas categorias gerais que são fundamentais para que a gente possa aprender. A Bíblia tem 4 categorias gerais que eu gostaria de destacar aqui. A primeira é a autoridade da Bíblia. A segunda é a clareza da Escritura. E a terceira é a necessidade da Escritura. E a quarta, a suficiência da Escritura. Quando a gente fala de autoridade da Bíblia, o que a gente quer dizer? O que você imagina quando a gente fala de autoridade? Quando alguém tem uma autoridade, quando alguém tem um poder de autorizar ou não autorizar, é quem manda, né? Quando a gente fala de autoridade da Escritura, a gente está falando de um escrito, de algo que foi feito ou que foi escrito por homens, mas inspirado por Deus, que tem autoridade final. A Bíblia, gente, é a autoridade final de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tanto é que se você lê algum comando, alguma direção de Deus na Bíblia e você desobedecer, você simplesmente não está desobedecendo um livro, você está desobedecendo o próprio Deus. Quando você lê alguma direção na Bíblia de Deus e você descumpre ou deixa para lá, não quer cumprir, ou você se furta de fazer, você está, de maneira direta, desobedecendo ao próprio Deus. Não existe outra autoridade para a gente que não seja a Bíblia. A gente, na educação clássica, que é o que eu trabalho muito com meus filhos, eu tenho trabalhado, a gente fala de algumas características, de alguns pontos para a gente poder fazer definição de determinadas coisas. Por exemplo, Bíblia. Quando a gente quer definir a Bíblia, a gente faz algumas perguntas. E quando a gente faz essas perguntas, a gente consegue chegar melhor nos resultados. Quando a gente fala de autoridade, e a gente está falando de definição de Bíblia, a gente pode fazer uma comparação da Bíblia com um outro livro sagrado qualquer, por exemplo. Ao Corão, o livro dos Mormons, os livros escritos da Ellen White, lá dos Adventistas. A gente tem que todos eles, trazendo uma semelhança entre eles são livros sagrados. Todos eles foram escritos por profetas. Todos eles trazem alguma direção para a vida. Todos eles falam de Deus. Todos eles, para algum povo ou para outro, são especiais. As semelhanças são importantes para a gente identificar
o que a gente tem em comum. Agora, as diferenças trazem para a gente, de fato, aquilo que é importante para a gente. Qual é a diferença, por exemplo, entre a Bíblia e o Alcorão? Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê a Bíblia cristã, ela tem um fundamento de validade no próprio Deus, e ela tem um cumprimento das suas profecias, e ela tem na vida ordinária a aplicação que a gente consegue enxergar a realidade dela e a verdade dela. Quando a gente olha para o Corão, por exemplo, é algo que surgiu muito depois da Bíblia. Quando a gente olha para os livros dos Mormons, por exemplo, é algo que surgiu muito depois da Bíblia. Quando a gente olha para Ellen White, por exemplo, ela surgiu muito depois da Bíblia. E todas elas, agora que é a formação mais importante, tem como fundamento de validade a própria Bíblia. A Bíblia é fundamento para os islâmicos, a Bíblia é fundamento para os adventistas, a Bíblia é fundamento para os santos dos últimos dias. A Bíblia, como autoridade final para a gente, ela é inclusive fundamento para outras religiões que consideram a Bíblia como autoridade. Quando a gente fala, portanto, em autoridade, a gente está falando de um documento que foi inspirado pelo Espírito Santo e tem toda a capacidade de dizer para a gente o caminho que a gente deve seguir. A Bíblia, ela tem toda a autoridade, autonomia e direito de dizer para a gente o que a gente deve fazer. A Bíblia é fundamental e ela é a autoridade última para dizer para a gente o que é verdade e o que não é verdade. A gente vê muitas mentiras disfarçadas de verdade. E a Bíblia é essa que mostra pra gente e tem esse direito, essa autoridade de dizer que não é verdade, que é mentira. O caminho que muitas pessoas estão traçando, que estão indo para longe de Deus, que são mentirosos e que entram em contradição com a Bíblia, elas, com a autoridade da Bíblia, podem ser jogados por terra. Porque a Bíblia é essa autoridade final. Ela tem esse poder de dizer pra gente o que a gente deve fazer. Portanto, essa característica da Bíblia é a mais importante para a gente poder entender, em princípio, o que é a Bíblia. Ela é a autoridade final para as nossas vidas. Mas não fica só nisso. A Bíblia não é só a autoridade final para as nossas vidas. Ela é clara. Clareza das Escrituras, clareza da Bíblia é outra característica. O que quer dizer clareza, meus irmãos? Quando a gente fala em clareza, a gente fala de um documento que é facilmente compreendido por quem lê. E aí você pode perguntar, tem gente que é analfabeto, não consegue entender direito, até um analfabeto funcional, ele pode não conseguir interpretar a Bíblia de maneira clara. Também tem, Café, pessoas que podem ser muito cultas, muito inteligentes, mas elas não conseguem entender coisas da Bíblia que são um pouco mais profundas. Sim, concordo com você. Toda pessoa que é analfabeta, óbvio, não vai conseguir ler, mas eu conheço muitas pessoas que não leem, mas têm essa sede de escutar e por isso entendem, pessoas analfabetas, mas que conheceram Jesus, conhecem um plano da salvação. Pessoas cultas, mesmo sem conhecer algumas coisas mais profundas da Bíblia, têm condição de entender a salvação de Jesus. Com clareza, o que eu quero dizer? Que a Bíblia ela é inteligível para se deixar claro o plano da salvação. A Bíblia, qualquer um, não precisa ser um gênio, e nem se você não tiver estudo suficiente, você consegue entender que existe um Deus. Esse Deus criou todas as coisas. O homem foi criado por Deus, criatura especial, amado por Deus, formado por Deus, como a gente já falou. Mas esse homem pecou, desobedeceu a Deus. No pecado dele, nessa rebelião dele, Deus os tirou do paraíso. E ele ficou distante de Deus, porque esse pecado não podia mais Deus estar junto com o homem. E o pecado fez com que o homem perdesse esse elo eterno com Deus. No entanto, Deus tinha um plano. O plano dele, que já estava lá em Gênesis 3,15, que era mandar o seu próprio filho para morrer em favor do homem e salvar o homem. Jesus veio, Jesus morreu, nossos pecados ficaram nas suas costas. Ele que não tinha pecado se entregou por nós, nos amou, nos salvou, nos trouxe a justificação e a salvação. Nosso papel hoje, depois que Jesus foi, é levar, nós como discípulos de Jesus, é levar esse amor, é levar essa mensagem, é levar esse juízo de Deus, a fim de que mais e mais pessoas sejam salvas e conheçam Jesus. Essa mensagem, meus irmãos, é clara. Todos nós conseguimos identificar essa mensagem da Bíblia. Ainda que a gente não consiga entender coisas do Apocalipse, que são um pouco mais complexas, verdades que exigem mais estudo, coisas dos profetas, algumas coisas de Jeremias, Isaías, Ezequiel, umas visões que a gente não consegue entender, Daniel,
A gente tem umas polêmicas, né? Tem uns amigos nossos aqui, Edu tá aqui comigo gravando, que adoram essas polêmicas de Daniel, de Apocalipse, como é que vai ser, o que vai acontecer, quem que vai vir, a besta, não sei o quê. Nada disso importa para a salvação. Óbvio, é bom saber, a gente estuda para isso, para mergulhar nisso, mas a questão salvífica da Bíblia, ela é clara. Todo homem, toda mulher entrando em contato com a Bíblia, buscando entender o que ela diz para a gente, de maneira simples, entende a salvação. É simples, a gente lê. E Deus quer que seja simples, porque a gente precisa de maneira muito clara pregar esse evangelho. E o evangelho é simples. Uma dica, quando a gente prega o evangelho, gente, eu tenho aprendido muito isso com o Joaquim. Eu leio a Bíblia com ele e com o Benjamin e com o João. Aqui, cada vez estou falando mais, né? Se Deus quiser, vem mais uma aí, mais uma. Não sei, pode ser, vamos ver. Então, quando eu leio uma passagem com ele, eu tento explicar da maneira mais simples possível. E a dica que eu quero falar para você é o seguinte: se a gente está explicando o evangelho, às vezes, para uma pessoa e a pessoa não está entendendo, talvez a gente esteja explicando de maneira difícil. Às vezes, a gente quer usar palavras difíceis, palavras que são complicadas, às vezes para mostrar que a gente sabe. E a verdade é que a Bíblia é simples. Deus quer que a gente seja simples. Deus quer que a gente seja claro. Porque as Escrituras, elas são simples e são claras quando diz respeito à salvação. A Bíblia, ela tem como característica a clareza, a fim de que mais e mais pessoas conheçam do Senhor. A terceira característica, meus irmãos, muito importante para a Bíblia, é a necessidade das Escrituras. A necessidade da Bíblia. E por que a Bíblia é necessária? Primeiro, como eu falei no início, a Bíblia é necessária porque sem a Bíblia a gente não conheceria quem é o nosso Deus. Eu acho engraçado, muitas pessoas falando de Jesus, muitas pessoas dizendo que Deus é amor, que Deus não condena certos tipos de pecados, que Deus, no entanto, salva. Mas essas pessoas, para poderem falar isso, elas tiveram que conhecer a Bíblia em primeiro lugar. Tiveram que conhecer Jesus em primeiro lugar. Tiveram que conhecer a vontade de Deus em primeiro lugar. Para ir, convenientemente, dizer o que serve e o que não serve. Escolher certas passagens da Bíblia. E a gente não pode falar isso. Eu quero dizer o seguinte: a gente necessita da Bíblia, porque sem a Bíblia a gente não conhece a história de Deus com a humanidade. A gente não conhece a história de Deus na salvação. A gente não conhece a história de Deus para a nossa eternidade. A gente precisa da Bíblia para que a gente possa conhecer quem é Jesus, o que Ele fez por nós. A gente sabe que Deus existe pela revelação, todo mundo sabe, mas a gente só sabe que Jesus é Filho de Deus, que Ele veio, suportou nas suas costas todos os nossos pecados e nos salvou morrendo a morte de cruz e ressuscitando no terceiro dia, porque a Bíblia diz isso pra gente. Nesse sentido, é extremamente necessária a Bíblia. Ela mostra pra gente o caminho da salvação. Além disso, não só o caminho que ela aponta pra gente, ela aponta o nosso dia a dia. A Bíblia é necessária para mostrar pra gente como a gente deve atuar no dia a dia, como a gente deve amar o nosso próximo, como a gente tem que andar mais uma milha, como a gente tem que perdoar as pessoas, como a gente tem que mergulhar mais no conhecimento, como a gente tem que entender que Deus é o dono de todas as coisas, como a gente tem que entender que a gente tem que investir na igreja, no reino, servir ao Senhor, servir a igreja, andar em comunidade. Tudo isso a Bíblia traz pra gente. A Bíblia é necessária porque ela mostra pra gente o que a gente precisa fazer. A Bíblia é necessária para mostrar quem é Deus, para mostrar quem somos, para mostrar o pecado, para mostrar a salvação. E a Bíblia é necessária para que a gente possa caminhar continuamente, cotidianamente com Deus. Meus irmãos, a gente precisa da Bíblia todos os dias. Muitas vezes a gente fica espantado quando a gente vê pessoas que vêm para a igreja e só escutam a Bíblia no domingo. Como é que a gente consegue ouvir as palavras do nosso próprio Senhor, que a gente diz que acredita, que a gente foi salvo por Ele, só quando o pastor abre a Bíblia no domingo? A gente precisa ter contato com ela. A Bíblia é necessária para a nossa vida, para que a gente tenha crescimento, conhecimento, para que a gente cresça e amadureça no caminho do Senhor. A Bíblia fala para a gente que a gente precisa estar crescendo cada vez mais, estar melhorando cada vez mais. E a gente não melhora sozinho. A gente não melhora por nós mesmos. Não conseguimos. A gente precisa do Espírito Santo todos os dias. A gente precisa estar alimentando o Espírito Santo com as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, gente, são as mesmas há 20 séculos. A gente vê um monte de coach gospel, indicando um monte de coisa para a gente fazer. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Agora faça aquilo outro. No entanto, quando a gente olha para o básico, eu falo isso no meu PG, quem é do meu PG sabe, o básico é sempre o mesmo há muitos anos, há muitos séculos. Oração,
jejum, leitura da palavra. A gente precisa conhecer mais da palavra de Deus. Isso é necessário para que a gente possa crescer como ser humano, para que a gente possa conhecer mais do Senhor. E a quarta característica da Bíblia, e última, é a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para a gente. A gente muitas vezes quer buscar resposta de Deus em tantas coisas. E ultimamente a gente tem visto uma leva de profetas, que eu já te digo, de falsos profetas, que adoram ficar entregando profecia. Agora você pensa aí comigo, assim, sinceramente, profecia, em que muitas vezes ela edifica a sua fé? Que muitas vezes a gente fica correndo atrás de homens de Deus para falar pra gente o que a gente precisa ouvir, na verdade o que a gente quer ouvir. Difícil a gente ouvir desses profetas aí da televisão, dizer o que a gente precisa ouvir. Eles dizem o que a gente quer ouvir. E, mediante, aqui embaixo, tem um pixzinho, pix e tal. Faz um pix que eu digo para você uma profecia que você vai ficar rico. As pessoas procuram ouvir coisas para poder engrandecer suas próprias vaidades, seu ego, seus desejos. A Bíblia é suficiente. A gente não precisa de mais nada além da Bíblia. A Bíblia é suficiente para trazer para a gente o entendimento de Deus. A Bíblia é suficiente para dizer para a gente a salvação. A Bíblia é suficiente para a gente encontrar satisfação no Senhor. A gente não precisa mais do que a Bíblia. Se a gente fizer só o que a Bíblia diz para a gente fazer, meus irmãos, já é difícil. A gente ainda quer pegar tantas coisas e ir juntando, fazer um mosaico religioso, e a gente faz uma mistureba do caramba. A Bíblia é suficiente. As palavras delas são suficientes para nos salvar. As palavras de Deus são suficientes para nos dar a eternidade. As palavras de Deus são suficientes para dizer como é que a gente deve caminhar nesse mundo todos os dias. As palavras do Senhor são suficientes para nos dar direção. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, o que a gente precisa não é muitas vezes ouvir conselhos externos, muito bom na multidão de conselhos da sabedoria, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela está na Bíblia. Finalizando, a Bíblia é para a gente esse livro sagrado que nos dá a direção da verdade. Ela é para a gente essa autoridade absoluta. Ela é para a gente esse livro que traz para a gente de maneira clara quem é Jesus e a salvação nele. Ela é para a gente esse livro que traz, que mostra para a gente que a gente necessita de um Salvador, porque somos pecadores e destituídos estávamos da glória de Deus. A Bíblia é para a gente esse livro sagrado que mostra que Ele é suficiente para nos dar salvação, que ela é a direção, que ela traz a verdade nos nossos dias tão sombrios, de verdades absolutas, de mentiras disfarçadas de verdade. Que a gente possa, através do entendimento das características da Bíblia, não só trazer isso para a cabeça como algo, um conhecimento intelectual. Porque você pode sair daqui, agora, sabendo que você precisa, talvez, conhecer mais um pouco da Bíblia. Mas, às vezes, isso no dia seguinte fica perdido. Se esforça de maneira deliberada para aprender mais da Bíblia. E como que eu faço isso? Lendo. Abre mão de alguma coisa. Não tem tempo, abre mão de alguma coisa. A Bíblia é mais importante. A gente tem tempo para tanta coisa nesse mundo de tanta distração. A gente é capaz de perder 40 minutos no celular vendo vídeo que não edifique nada. Estou falando para você que eu já fiz isso. Deus possa nos ajudar. Que você possa dedicar tempo à Bíblia, que é a fonte fundamental da palavra de Deus. A gente começa a nossa aula de doutrinas básicas da fé dizendo: a Bíblia é o livro mais importante que você vai ler na sua vida. E ele precisa ser relido continuamente. O capítulo traz pra gente, quando a gente for ler, algumas perguntas. Eu queria te perguntar, e você reflete aí nelas. Se você não tiver o livro, você compra o que você vai ver. E a primeira pergunta é: por que é importante que a Bíblia seja a base de nossas crenças? Quero que você responda isso aí. Se você ainda não tiver comprado, anota. Depois, se você quiser vir conversar comigo sobre as respostas, mesmo que a aula seja online, você tem acesso para poder conversar com a gente. Segunda pergunta: por que não? A Bíblia responde definitivamente a cada questão que lhe levamos? Por que sim e por que não? Responde aí. Por que sim ou por que não? A terceira pergunta: qual é um dos assuntos que a Bíblia trata claramente? Qual é um dos assuntos sobre os quais ela não é muito clara? Como isso afeta a importância que você dá a cada assunto? Responda cada uma dessas perguntas.
e reflita nisso. A Bíblia tem sido importante para você? As coisas são importantes para a gente quando a gente valoriza. Tenho certeza que você valoriza sua família, seus filhos, seu trabalho. Você dá tempo para eles. Você dedica tempo para eles. Você tem dedicado tempo para a Bíblia? Esse livro que é o mais importante de todos os tempos, que mostra para a gente de maneira clara quem é Jesus e a salvação dele. Pensa nisso. Coloque isso em prática. Vou orar para a gente poder finalizar. Se tiver alguma dúvida, você pode procurar a gente. A gente está disponível para poder estar conversando mais com você. Ora comigo. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a gente entende, a partir dessa aula tão importante, que a Bíblia é a fonte das tuas palavras. A Bíblia mostra pra gente de maneira clara quem é o Senhor, a salvação, que nós somos pecadores e que precisamos de Ti. A Bíblia mostra que ela é a autoridade final sobre as nossas vidas, que ela traz pra gente as verdades absolutas as quais a gente deve seguir, que ela, diferentemente de outros livros sagrados, ela tem autoridade em si mesma, porque ela é a palavra do próprio Deus. Pai, a Bíblia se mostra pra gente suficiente. A Bíblia é suficiente nas suas afirmações. A Bíblia mostra pra gente que a salvação vem do Senhor e que a gente precisa entender isso para a nossa vida. A Bíblia mostra pra gente como a gente precisa dela. A necessidade das Escrituras, para que a gente possa te conhecer e para que a gente possa viver diariamente. Pai, abençoa meus irmãos que ouviram isso, abençoa a mim, a gente aqui da nossa igreja, que a gente possa de verdade colocar tudo isso em prática, em entendimento, a fim de que a gente possa viver isso para a sua glória. Nos ajuda, somos fracos, somos falhos, muitas vezes damos mais tempo para outras coisas que são menos importantes, que a gente possa saber dividir nosso tempo, que a gente possa saber te dedicar um tempo para a tua glória, Deus, e para a nossa alegria, como a gente costuma falar aqui na igreja, conhecendo mais de Ti. A gente cresce mais no conhecimento do Senhor e na nossa própria vida pessoal. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Até a próxima.